Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite a todos vocês. Hoje aqui nessa quinta-feira congelante para os gaúchos, para nós gaúchos, né? Tá bastante frio, mas a gente sempre com bastante amor no coração para fazer esse evangelho junto de vocês. Para quem não sabe, quem tá falando é a Janete, eu estou aqui junto com o Júnior e junto com a espiritualidade maior, com a espiritualidade superior, a gente está dando início a mais um evangelho no lar. Bom, gente, antes de falar sobre o Evangelho, a gente gostaria muito de agradecer os comentários que vocês nos deixam no YouTube, sempre com tanto carinho, com tanto amor. Muito obrigada. Vocês já sabem, eu sempre falo a mesma coisa aqui, mas eu não posso deixar de comentar que é muito importante esse retorno que vocês nos dão. É isso que nos abastece, é isso que faz a gente ter mais vontade de continuar. Então, nosso muito obrigada de coração mesmo a todos vocês. Tem pessoas que comentam ali que estão com a gente desde o início, há muitos anos atrás, que nos escutam. Há 2 anos atrás, na verdade, a gente vinha de outro centro, mas sempre aqui junto de vocês, e é muito importante isso pra gente. Então, nosso muito obrigado por todo esse carinho, por acompanhar, por estar com a gente, tentando sempre renovar o nosso ambiente, né, dentro de casa. É sempre importante demais, não só pra gente, pra vocês, e tenho certeza que pra espiritualidade também. Bom, gente, o evangelho ele é feito uma vez na semana. Esse evangelho aqui, a gente que faz com vocês online, a gente sempre fala que pode ser escutado conforme vocês acharem necessário. Não tem problema, mas o Evangelho no Lar, ele é feito uma vez na semana, sempre no mesmo horário, pode ser feito individualmente ou com os familiares, conforme vocês preferirem ou conforme a situação de cada um. Mas saibam que sempre vocês vão estar sendo acompanhados pelos bons espíritos. Então escolham um dia da semana, façam sempre nesse mesmo dia, sempre no mesmo horário, e sempre coloquem uma água e peçam para que ela seja fluída pelos bons espíritos. Tomem a aguinha de vocês no final e não entrem em discussão depois do evangelho, não se empolguem na conversa, para manter um ambiente sempre harmonioso dentro dos lares de vocês. Tá bom? Bom, gente, vamos então agora... Eu peço a vocês então que deixem uma garrafa d'água ou um copo d'água, conforme vocês preferirem, né? No lado de onde vocês estiverem escutando, nos computadores, celulares, porque depois ela vai ser fluída pelos bons espíritos, pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que está sempre com a gente. Vamos então agora entrar em sintonia com a espiritualidade. Peço a vocês que esqueçam dos problemas da semana. Fechem os olhos. Vamos entrar em sintonia com a espiritualidade maior. Vamos pedir que a luz e fluidos do Evangelho de amor nos envolvam. Rogamos a Ti, Senhor, que abençoe este momento de reflexão do Teu Evangelho de luz. Envolva-nos com Tua doce vibração. Nos inspire, Mestre. Nos auxilie ao entendimento e, acima de tudo, mostre-nos o caminho do bem, para que possamos dar continuidade em nossa evolução moral e espiritual.
Que hoje possamos, ao fim do nosso Evangelho, estarmos mais enriquecidos em nossos conceitos, para que possamos praticar no nosso dia a dia e na nossa existência tudo aquilo que a gente aprender. E assim, Mestre Jesus, em Teu nome e em nome da espiritualidade amiga e responsável por este trabalho de amor, mas sobretudo em nome de Deus, iniciamos o nosso Evangelho no Lar. Que assim seja. Vamos fazer a nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Eu estou lendo o que é por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, porque ele é uma edição nova e é mais fácil a leitura dele. Mas pode ser feito pelo nosso Evangelho, que vocês já conhecem. Nosso Evangelho, aquele antigo. Estou lendo o capítulo 10, itens 7 e 8. Quem quiser me acompanhar. O sacrifício mais agradável a Deus. Item 7. Quando estiverem fazendo a oferenda diante do altar e lembrar-se de que seu irmão tem alguma coisa contra vocês, deixem a oferenda ao pé do altar e vão primeiro se reconciliar com seu irmão, e só depois voltem para fazer a oferenda. Mateus, versículo 5, capítulo 23 e 24. Item 8. Quando Jesus disse: reconciliem-se primeiro com o seu irmão antes de apresentarem a oferenda ao altar, ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o sacrifício do próprio ressentimento, pois antes de solicitar o perdão de Deus, é preciso já ter perdoado. Se cometemos alguma injustiça contra um de nossos irmãos, é preciso que essa injustiça já tenha sido reparada. Somente assim a oferenda será agradável a Deus, pois virá de um coração puro e livre de qualquer mau pensamento. Naquela época era costume entre os judeus oferecer bens materiais a Deus. Eles faziam isso como forma de demonstrar seu amor e respeito. Pelo ensinamento de que primeiro era preciso se reconciliar com o irmão antes de apresentar a oferenda, Jesus estava adequando suas palavras aos costumes que vigoravam na época. O verdadeiro cristão não precisa fazer doações materiais a Deus, pois ele espiritualizou o sacrifício e sabe que o ensinamento do perdão é muito mais importante do que a oferenda. Ele oferece a sua alma e essa deve estar purificada. Ao entrar no templo do Senhor, devem deixar do lado de fora todo o mau pensamento contra o seu irmão e todo sentimento de ódio e animosidade. Só então os espíritos superiores levarão suas preces ao Altíssimo. Eis o que Jesus ensina com essas palavras. Deixe sua oferenda ao pé do altar e vão primeiro se reconciliar com seus irmãos, se quiserem ser agradável ao Senhor. Olá, boa noite a todos. Olha que interessante. Quando Jesus esteve aqui conosco, né, para poder, digamos assim, colocar mais informações na nossa vida, respeitando o livre-arbítrio. Essa aqui é muito importante. Em qual momento do texto a gente vê o respeito ao livre-arbítrio? Todas as pessoas acreditavam naquele tempo que a sua forma de adorar a Deus era dando alguma oferenda. Ele manteve isso. Deixa assim. Vocês querem continuar assim? Deixa assim. Mas antes de fazer a sua oferenda, já que vocês acreditam na oferenda, né? Antes, reconciliem-se com seu irmão. Entendeu? Então ele respeitou o livre-arbítrio, como todos os bons espíritos respeitam, né? Como deve ser respeitado, como Deus determinou dessa forma, e acrescentou um fator importante, que era o perdão
a reconciliação, para depois você seguir. Automaticamente, quando as pessoas começavam a perdoar, naquele tempo, os seus desafetos, começavam a se reconciliar com os inimigos, automaticamente elas perceberam que realmente aquilo ali era mais importante do que fazer uma oferenda. A oferenda foi decaindo, até saiu de todo aquele hemisfério de ligação divina, né? Entenderam que a ligação divina está no ato de perdoar, quer dizer, fazer a vontade do Pai em primeiro lugar. Nós temos duas situações depois disso. Hoje em dia, claro, prevalece o nosso comportamento em relação ao nosso semelhante. Mas nós temos duas posições. De uma pessoa que ofendeu alguém, prejudicou alguém, e de uma pessoa que foi prejudicada, né? Então temos dois sujeitos nessa história. Já fica claro no texto, até pelas próprias palavras de Jesus, que tu deve perdoar aquele que te ofendeu. Está bem claro que quando a gente, mesmo sendo atacado, mesmo sendo ofendido, injuriado, enganado, nós devemos perdoar aquele que nos ofendeu. Porque senão a gente vai levar um ódio dentro de nós, um rancor, e isso vai prejudicar a nossa existência nesse plano e nas futuras encarnações. Então, por mais doloroso que seja o ato cometido, Jesus ele disse, né, que devemos sim perdoar, né, não 7, mas 70 vezes 7, como está escrito, muitas vezes, infinitas vezes, porque nós não sabemos qual é a verdadeira história, e a história ela pode já vir de gerações, de encarnações passadas, e agora está acontecendo os confrontos, os embates. Muitas vezes a gente nem sabe por que não gosta de alguém, né? Mas por que eu não gosto dessa pessoa? Aí tenta dominar aquilo dentro de si. Mas aí então está uma frase bem forte de Jesus, né? Para quem foi ofendido, não importa a forma que foi essa ofensa, essa maneira de prejudicar, é perdoar. Porque daí você está passando, digamos assim, por um processo evolutivo muito grande. Não achem que o plano espiritual não saiba o que esteja acontecendo com vocês. Eles sabem sim tudo o que está acontecendo. Eles estão sempre nos observando. Não se esqueçam que isso aqui é uma escola e nós estamos constantemente sendo monitorados em todos os nossos atos. É claro que isso não é aberto ao entendimento de todos, né? São vários graus de evoluções e nós temos que compreender todos eles. Por isso que diz que a gente vive de exemplo, né? Mas tem gente que nem sabe, nem faz ideia de que isso possa estar acontecendo e leva uma vida normal, correta, política. Política não polida, né? A política sim, porque é relação entre pessoas, né? E tem outros que não fazem nem ideia dessa existência de leis divinas, da existência do Espírito. Não fazem mesmo. Acham que a vida acaba agora, quando terminar, terminou, ou então que vão descansar e só vão ser acordados no julgamento final. Isso existe. É fato, vocês vão ver isso em tudo que é lugar. O certo é, se você foi ofendido, perdoe. E não demonstre o seu perdão de forma de humilhar aquele que te ofendeu. Lembre-se, você foi ofendido, vai mostrar agora a sua grandeza, o seu altruísmo.
o seu nível, que vai estar subindo. Lembre-se que a vida também é contínua, né? Não para nunca. Essas idas e vindas e vai embora. Então a gente tende a entender essas regras. Se vocês não fizerem isso, terão oportunidades em outras encarnações, ou mesmo nessa, de tentar elevar esse patamar, né? O espírito de vocês, fazer ficar mais forte, erguer. Se não conseguirem, vai ficar para uma próxima encarnação. Mas tenham consciência, a oportunidade se apresenta a vocês para que vocês possam perdoar aqueles que lhes ofenderam. O meu filho me abandonou, foi embora, perdoe. O fulano foi ingrato comigo que eu ajudei ele, perdoe. A pessoa não me suporta, perdoe. E isso mexe com toda a nossa estrutura. Isso mexe com todas as nossas virtudes. Todas elas estão em jogo diante de uma situação dessas. Então perdoe aqueles que ofendem vocês. Rezem por eles. Rezem para que eles recebam luz, paz, sabedoria, para que eles possam ter um vislumbre de uma oportunidade melhor de redenção. Vamos agora ao segundo sujeito. Aquele que ofendeu alguém. Aquele que destruiu a vida de alguém, que prejudicou, que foi maldoso com alguém. Antes de pedir perdão a Deus, porque pelas leis de progresso, né? Nós temos que evoluir, é óbvio, mas antes de entrar nesse estágio de evolução, quer dizer, eu estou em débito com alguém, né? Eu prejudiquei alguém, você automaticamente tem débito. Então nós temos aquela força muito grande de querer justificar meus atos. Olha, eu fiz isso por causa disso, eu fiz aquilo porque eu estava passando necessidade, eu fiz isso porque eu queria um emprego para melhorar minha vida, eu fui obrigado a derrubar aquele outro fulano lá, eu fui obrigado a enganar as pessoas, tá? Você cometeu erros grosseiros, né? Tudo tem um retorno, é uma lei do retorno. Você faz, você recebe de volta. Então, independente de qualquer coisa, você vai ter que acertar estes erros. Mas agora vem um detalhe importante. Nós não somos abandonados pelos espíritos bons quando a gente comete impropérios. Eles estão sempre observando o nosso comportamento. E existe a oportunidade do ressentimento. Você se arrepender do que fez. Quando você se arrepende de algo, quer dizer, aquilo ali te machucou o teu coração, quer dizer, você acordou para o que você fez. Olha o que eu fiz. Eu abandonei minha mãe. Eu fui para o mundo das drogas, eu destruí minha família, eu cometi absurdos. Eu entrei para o mundo da bebida e estraguei tudo, joguei tudo fora. Arrependa-se. De coração. Vai doer? Vai. Vai doer, vai. Porque é uma oportunidade de você corrigir dentro do seu interior o orgulho, a vaidade, a ignorância. E para tudo tem um processo. Você estava muito confiante no seu orgulho, né, para você realizar tal ato contra alguém, uma ofensa contra alguém, prejudicar alguém. Você estava muito confiante. Isso é orgulho. Agora, para poder se arrepender do que fez, tem que derrubar o orgulho. E isso mexe muito com a estrutura de muita gente. Mas... Oi? Não, a prepotência também, acho que o que o Júnior está falando, assim, porque muitas pessoas, a maioria inclusive, a gente tem a mania de, a gente é tão prepotente
mesmo sem perceber, sem querer, que a gente acha que a gente tem que... Eu não posso simplesmente perdoar aquela pessoa. Eu tenho que ensinar ela, que ela tem que aprender com o erro dela. Porque eu acho que o que ela está fazendo é errado. Não que eu tenha consciência do que é certo e errado, porque cada um tem a sua vida e cada Isso um é arrogância, né, também, faz a melhor maneira possível. Mas como eu acho que aquela pessoa está fazendo errado, eu tenho que mostrar para ela o erro dela. Então eu uso da minha prepotência, porque eu sou maioral, e eu vou botar o dedo na cara dela e vou dizer o que é certo, o que é errado, e ela tem que seguir aquele caminho. Se ela não seguir, para mim não serve. A maioria das pessoas são assim. A maioria das pessoas quer ensinar as outras a viverem. E quem somos nós para fazer isso? E a gente foi criado assim, na verdade, né? E isso passa de uma pessoa para outra e para outra e para outra. E quando tu olha assim, quando tu chega num certo momento da tua vida, tu olha para trás e diz, nossa, e o que adiantou tudo isso? O que adiantou se cada um tem a sua história, cada um tem que aprender com seus erros, cada um passa por aquilo que tem que passar. O que adianta querer botar o dedo na cara de alguém e mostrar a verdade? Que verdade? Quem é que disse que a tua verdade é a certa? Mas a gente tem essa prepotência dentro da gente, né? E isso não tem fim. Esse perdão que o Júnior está falando acaba não tendo fim, porque as pessoas não conseguem perdoar de coração. Quando ele diz perdoa, 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 não é simplesmente da boca para fora e chegar e dizer, eu te perdoo. Eu te perdoo, viu? Pode fazer o que tu quiser. Não é isso. Realmente a gente aprende um com os outros, mas com exemplos, com a vida, com a maturidade, não dessa maneira prepotente de que as pessoas são, de querer ensinar, de querer que aquilo ali, que a pessoa faça o que ela acha que é certo. Mas aprende sim, com o tempo cada um aprende, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua evolução, a sua hora de evolução. E as pessoas não sabem respeitar isso. Então, o Júnior fala do perdão, é exatamente dessa maneira, desse perdão interno mesmo, desse perdão de coração, sabe? Desse tirar essa prepotência do peito. Ontem a gente estava no mercado, a gente viu um exemplo disso. A pessoa não tinha na padaria, ali no corredor da padaria, estava pedindo a coisa mais acessível a ela, mais barata possível, mas ela estava mandando naquela pessoa que estava atrás do balcão, onde ela deveria colocar o que ela estava comprando ali, o doce, ou sei lá, nem me lembro mais o que ela estava comprando, acho que era um cachorro quente, né, gente? Um sanduíche. A maneira prepotente daquele ser humano que está ali com tão pouco, que está passando por aquela dificuldade, e ela não consegue enxergar, para vocês verem como é a evolução humana. A pessoa está assim nessa posição e não consegue enxergar isso. Não consegue ser humilde. Não consegue ser humilde o suficiente para saber que aquele trabalhador que está do outro lado do balcão é uma pessoa como ela é. Ela tem os problemas dela, de familiares, ela tem os problemas de chegar em casa, de cuidar dos filhos, ou não cuidar, não sei da família, se ela tem família ou não, mas ela tem a vida dela para ser seguida. E ela acha que ela é melhor do que aquela pessoa, porque aquela pessoa está atrás do balcão servindo as outras. Então, para vocês terem uma ideia, como é difícil isso. Nossa, e a gente tem exemplos disso diariamente. Eu tenho exemplos disso diariamente. Eu chego em casa às vezes, porque eu sou muito mais esquentada que o Júnior, né? Quase assim, digo 100%. Então eu chego em casa às vezes assim, bufando, né? Nossa, tem umas coisas que não desce. E aí o Júnior me acalma, conversa, fala. E claro que a gente sabe, né? Que a gente tem que manter o equilíbrio, mas é bem difícil no mundo que a gente vive. E eu tenho exemplos assim diários disso, pelo ambiente que eu vivo fora de casa. Diários, eu digo assim, exemplos, eu chego em casa e conto pro Júnior, assim, é inacreditável o que a gente vê na rua, é inacreditável. E tenho certeza que vocês também sabem do que eu tô falando e devem passar por isso, como tem pessoas prepotentes, como tem pessoas que se acham, como é difícil esse perdão. Então começa por a gente, né? Vamos começar por perdão interno e tentar fazer diferente, renovar essas experiências que a gente tem diário. Deixa eu passar para o Júnior, senão eu começo a falar e não paro mais. Obrigado, Nath.
Então, se você fez alguma coisa, arrependa-se, peça perdão a Deus com sinceridade. Que os bons espíritos que vão estar, como eu falei, né, ninguém está abandonado, vão levar essas considerações pelas observações que eles estão dentro dos atos de vocês, estão vendo dos atos de vocês. Então, como a Janete falou, não é só da boca para fora. Tem que haver uma mudança significativa. Aquilo tem que te doer mesmo. Poxa vida, eu estou me arrependendo do que eu fiz. Eu tenho vergonha de ir lá pedir perdão para a pessoa, né? Porque a gente reza para Deus, para que durante o sono você possa se desculpar com a pessoa. Pede perdão se não consegue ir até a frente da pessoa ou reconciliar. Pede perdão durante a noite. Reza para que Deus ilumine a vida daquela pessoa. Então, ambos os lados têm que responder pelos seus atos. Não é porque você foi ofendido que você não vai perdoar. Não é porque você cometeu um erro com alguém que você deixe o orgulho justificar isso. Pense, que nem a Janete falou, nós não sabemos o que é o certo e o que é errado. Então vamos se reconciliar. Vamos procurar transformar aquela inimizade numa amizade. E isso pode demorar algum tempo, mas pelo menos vamos tirar um ódio do caminho, vamos deixar aquilo mais sociável, porque é uma longa trajetória. Um obsessor, quando ele se anexa a alguém, tem vários motivos, né? Mas a grande maioria, depois com o tempo, depois de entendimentos, depois de sérios trabalhos com bons espíritos, eles acabam ficando até amigos daqueles. Porque já eram amigos no passado, né? Alguma coisa aconteceu que estragou essa amizade. Ok? Com isso a gente encerra então nossos comentários. Vamos fazer agora a fluidificação da água. Vamos então à prece do Dr. Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo, que assim seja. Contamos com a equipe do Dr. Bezerra de Menezes para a fluidificação dessas águas, que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Que as nossas casas sejam limpas e purificadas, que se encham de amor e de harmonia. Que tudo que foi lido hoje aqui no nosso Evangelho, seja verdadeiramente seguido por todos nós durante toda a semana. Que assim seja. Que assim seja. Então encerramos o nosso Evangelho de hoje, né? Eu só vou dar agora um recadinho, né? Que todos tenham uma excelente semana de muita luz, muita paz, de reflexão. Basicamente, o espírita vive de reflexão. Nós cometemos muitos erros. Todos cometemos erros. Mas a reflexão é que nos transforma. É que nem a Janete falou.
Ela diz que ela é esquentada, ela não é esquentada, é que a Janete é muito correta, ela quer fazer tudo de forma correta, né? E a gente tem que dizer assim, não, né? Existe o sentido para tudo, né? Quando ela sabe disso, mas é que às vezes a gente vê realmente coisas absurdas, né? E no primeiro instante, até a gente voltar de novo, por isso que somos espíritas, né? A gente retoma, respira fundo e retoma, porque ainda somos imperfeitos e vamos entender a situação com a maior diplomacia possível, como a própria Janete falou. Bom, então encerramos aqui a nossa participação, mas eu vou deixar só um recadinho para vocês, tá? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que as 200 vagas que foram disponibilizadas na semana passada encerraram em menos de 24 horas, estava tudo preenchido. Tá? E vai abrir, como eu falei para vocês, lá no futuro, para todos poderem fazer, né? Então essas 200 primeiras pessoas estão no grupo que nós chamamos de experimentação. Mas a semana que vem vai abrir mais. Aí agora a Janete está me falando que o Eri, ele falou o seguinte, né? O Eri é nosso diretor, o Eri Lopes, é o que faz as músicas que vocês conhecem. Ele vai abrir mais 100 vagas. Tá? Só que agora o local de inscrição dessas 100 novas vagas, a partir da semana que vem, tá? Vai ser através do Twitter. Entenderam? Não vai ser mais aqui no nosso link do portal. Essas outras 100 vagas também no método de experimentadores, tá? Vamos dizer assim, mais 100 pessoas que estão experimentando o nosso curso ali, vão poder se inscrever pelo Twitter. Então, quem ainda não é um seguidor, né, do nosso perfil, inscreva-se lá, www.twitter.com/luzespírita, tudo junto, Luz Espírita, ok? Então, na semana que vem, o Eri vai abrir mais 100 vagas para experimentadores, para fazerem o curso na forma de experimentação, para ver, avaliar o curso, o que vocês estão achando, como é que ele está indo, né, para abrir outros módulos depois. Ok, pessoal? Só repete o endereço aí. O endereço, então, inscrevam-se quem não está inscrito no Twitter, tá? Para acompanhar que vai vir as notificações quando vai abrir essas 100 vagas para novos experimentadores, tá? É www.twitter.com/luzespírita. Então, tenham todos uma excelente semana e um forte abraço para vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite. De acalmar o coração, é hora de entrar em oração, para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual. Vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver.
viagem, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br